Então, qual que é o ângulo que nós temos em A? De 90 graus. 90 graus, conhecido como ângulo reto. Então nós temos um triângulo retângulo. Tudo bem? Só que aí ele está de ponta cabeça. Certo? Nós estamos acostumados aqui, ó. Verificar o triângulo assim. Aí ele vem e passa isso aqui. Ele é reto aqui. Se ele é reto aqui, quem que é esse segmento aqui? Ele vale o quê? Como que é o nome dele? Cat. Cateto? E esse segmento aqui? Cateto. Então, presta atenção. Vamos colocar aqui no painel aqui. Então esse é o cat, por quê? Ele está formando o ângulo de 90 graus. Os segmentos que formam o ângulo de 90 são os catetos. Cat e cat. Oposto ao ângulo de 90. Hipotenusa. Ficou claro? Cat, hipo. Esse é o vértice A, ponto A. Esse é o ponto B, vértice B. Ponto C. E o que está dentro? Calma, coração. Que eu estou indo por partes. Podemos? Calma, coração dele. Relaxa. Olha lá. Então, ele vem aqui, coloca o ponto A. Ele fala que esse segmento aqui, que é o oposto, em relação ao ponto A, é o Azinho. Esse segmento aqui, que é o oposto a quem? A B, é o Bzinho, é o segmento. São os valores que nós vamos dar. Lado 10, lado 3, lado 4, que seja. Nós vamos aplicar em qualquer lado. Mas aqui está só em função de quem? Das letrinhas. Ponto C, então esse é o Czinho. Tem lá? Tem. Ele projetou aqui, ó. Olha lá. B, em relação ao B, Azinho, e o C em relação, significa aqui. São os valores. Então, eu tenho que entender o seguinte, que aqui eu tenho um triângulo, o triângulo maior. Qual que é a relação que nós vamos utilizar nele? Nesse triângulo aqui. Se eu tenho dois catetos sem hipotenusa, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Aí eu te pergunto, qual é a relação do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Hã? Pega a visão aqui comigo. Pega a visão. Fala pra ele. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. O senhor entendeu, meu irmão? Então fala pra mim. Qual que é a relação? Fala pra mim. Não vai participar, meu irmão? Vamos lá, qual que é a relação? Pega a visão de novo, fala aí, meu irmão. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. E aí, fala pra mim. É igual? Soma dos catetos ao quadrado. Que bom, meu irmão. Hipotenusa ao quadrado é igual. Hip de hipotenusa, parceiro. Cat do quê? De gatinha? Aí é no inglês, meu irmão. Aqui não tem nada de gatinha. Cat para nós é o quê? Cateto. Ficou claro? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Fechou? Quem que é hipotenusa aqui? É o Azinho. O A. Então A ao quadrado. Quem que é o cat? O B ao quadrado. B ao quadrado. E o outro cat? O C. C ao quadrado. Então já tem a primeira relação. Isso daqui nós já vimos, não é novidade. Porque nós já vimos, ficou claro? Só vou transportar ali no PC. Fizemos na lousa, mas eu vou transportar aqui no PC. Então o que nós fizemos? Eu tenho cat
e tenho IP. Eu vou utilizar quem? O teorema de Pitágoras. E vou fazer a relação. Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Quem que é hipotenusa? Olha ele aqui. Ao quadrado. Quem que é cateto? B. B ao quadrado. Quem que é o outro cateto? C ao quadrado. Pronto, tem a primeira relação. Tudo bem até aí? Sim. Só que agora eu tenho a altura relativa desse triângulo retângulo. Altura relativa. E aí ele divide em dois triângulos congruentes? Não. Ele divide. Olha lá. Então, ele divide esse carinha aqui, ó. Ele passa uma perpendicular. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90. Então, eu tenho este triângulo. E tenho quem? Esse outro triângulo. Então, nesta figura, eu tenho quantos triângulos? 3. Por que 3? Um inteiro e dois pequenos. Esse daqui e o maior. Então eu já tenho que ter essa dimensão. Ali eu já consigo visualizar 3 triângulos. Então você tem que ter essa perspectiva. Certo? Olha lá, esse carinha é isso daqui. Aí ele vem e fala assim, ó. Esse daqui é um segmento M. E esse é o segmento N. Então se eu falo para você, o meu A, um exemplo, é 10. E o meu N, meu M é 2. O meu N vale quantos? Vai valer 8. 8. Por quê? 10 menos 2? 8. Fica fácil se eu tenho o valor de M e se eu tenho o valor de A. Tenho o valor de M, eu faço 10 menos 2, eu encontro o valor de 8 aí. Beleza. Mas quando eu não tenho, eu tenho que utilizar algumas propriedades que nós vamos ver aí. Ok? Então, vamos entender essa situação aí. Teorema de Pitágoras. Tranquilo. Certo? Aí é o seguinte. Se eu pegar, então, isso daqui vai ser a nossa primeira relação já conhecida. Agora, a segunda relação, nós vamos fazer a hipotenusa vezes quem? A altura vai ser igual a quem? O produto dos catetos. Então, o que significa isso? Nós vamos verificar. Vamos fazer a OBS aí. A OBS é o seguinte. O produto, então, em relação a essa condição, o produto da medida, podem fazer, hein? Da hipotenusa, então, o produto da medida da hipotenusa pela altura relativa é igual ao produto das medidas do cateto. Então, olha lá. Eu tenho triângulo retângulo. Reto em A. Por que ele é reto em A? Porque o ângulo A vale quantos? 90 graus. E o ângulo de 90 é conhecido como ângulo reto. Tudo bem?
Então, por isso que nós temos um triângulo retângulo. Encontramos os catetos e encontramos a hipotenusa. Utilizamos a primeira relação já conhecida, o famoso teorema de Pitágoras. Só entendeu? E qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Fala para mim. Está na lousa. Qual que é a relação? A relação do teorema de Pitágoras. Está na lousa. Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma dos catetos ao... Tem que saber, amiga. Falou em teorema de Pitágoras, isso daqui tem que estar na mente. A senhora vai usar. Vai usar isso daí. Calma o coração. Vamos lá. Aí qual foi a outra relação? Eu peguei o A, está aqui, vezes quem? Altura. Altura relativa. Certo? A altura é isso aqui. Então, ó, o A vezes a altura. Então quer dizer o quê? Se eu pegar a hipotenusa vezes a altura relativa, que ele fala lá, não fala vezes, ele fala o produto, mas o que é produto? Vezes. Matematicamente falando, o produto é vezes. Então, o produto da medida da hipotenusa pela altura relativa. Hipotenusa por quem? Pela hipotenusa. Então, olha lá, ó. A vezes quem? H vai ser igual a quem? Igual a B vezes C. Igual ao produto da medida dos catetos. Quem são os catetos? O B e o C. Produto. Olha lá. B vezes C. Pronto. Segunda relação está aí. No pente. Já temos a primeira relação. Vimos a segunda relação. Ok? Então isso eu preciso saber. Que nós vamos ter que encontrar o valor de A, o valor de B, o valor de C, o valor de M e o valor de N. E a altura relativa. Agora vamos lá. A próxima relação vai ser C ao quadrado é igual a vezes N. É o cateto. C é o cateto. E B ao quadrado vai ser igual a A vezes M. O que significa isso? Vamos fazer a OBS. Aqui ele está falando o seguinte. Aqui ele está falando que o quadrado da medida do cateto, o quadrado da medida do cateto é igual a quem? É igual ao... Vezes é o quê? Vezes é produto. Então é igual ao produto... Outra OBS, amiga. Da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal, que nós já vamos ver, do respectivo cateto sobre a hipotenusa. Então aí é só teoria.
Eu preciso saber os conceitos. Então ele fala assim, ó, o quadrado da medida do cateto. Quem que é cateto nesse triângulo? É o B e o C. O quadrado, o que é o quadrado? Você pegar o B e elevar ao quadrado. Olha ele aqui. Então você pega o B e eleva ao quadrado. Você pega o C e eleva ao quadrado. Isso daqui é a relação 3 e 4, mas ela é uma só. Certo? É uma só. Mas por que é uma só? Porque eu vou usar para esse triângulo separado e depois eu vou usar para esse triângulo separado. Então ele fala o seguinte, ó, o quadrado da medida do cateto. Então o meu cateto nesse triângulo aqui é o B. Certo? Então, e o cateto nesse triângulo, quem que é? É o C. Só que eu estou levando em consideração um triângulo maior. Porque o que acontece? Se eu desmembrar isso daqui, ó, aqui é 90 graus. A altura seria o cateto e o M seria o cateto. Se eu levar em consideração só o triângulo 1. Certo? Só que neste caso eu estou levando em consideração ao triângulo maior, o triângulo ABC, tudo bem? O quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do respectivo cateto sobre a hipotenusa. Coisa linda. Vamos lá. Então, é igual ao produto. O que é o produto? Vezes a medida da hipotenusa. Certo? A medida da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A. A hipotenusa A. Vezes a sua projeção ortogonal. O que significa isso? Você está aqui. Sua hipotenusa é isso daqui. Quem que é a projeção ortogonal lá? Desse daqui é quem, ó? BMA. Olha lá. BMA. Então, a sua projeção ortogonal, quem que é? O M. Em relação ao triângulo 2. É o M. Olha lá. C, cateto ao quadrado. C ao quadrado. Projeção ortogonal. C, N, A. Então, quem que é a projeção ortogonal aqui? É o N. Por isso que é desenho. Vamos só lembrar esse conceito. Lembrando esse conceito. Se na prova tiver esse quadrado, tipo assim, eu posso separar ele Aí é o em triângulo, três? amigo. Se tiver um triângulo, eu posso separar ele Você em pode. três e fazer assim? Mas você tem que lembrar desses conceitos aí. Você tem que trabalhar com a altura relativa. Finaliza aí. Rogério, Tem mais uma. deixa no banheiro. Tem mais uma. Ai, meu Deus! Mais uma OBS. Então nós vimos aí, ó. O quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção ortogonal do respectivo cateto sobre a hipotenusa. Olha lá, então é isso aqui, ó. Esse em relação a esse com esse. Ok? Esse ao quadrado relacionando esse com esse. Ficou claro? Esse é o primeiro triângulo e esse é o segundo triângulo. Então essa relação, olha lá, do C ao quadrado, você vai pegar esse carinha aqui relacionando quem? Esses dois. Certo? A relação do B ao quadrado, olha lá, esse triângulo, M com quem? Com A. Tudo bem? Agora a próxima, quem que é? A próxima vai ser... Então nós vimos essa relação, agora nós vamos ter a outra relação. Qual que é a outra relação? H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é igual a M vezes N. Quem que é o H do triângulo? Altura. M vezes M Isso. ou é M?
M vezes N. Então a altura... M vezes N? M vezes N. Então nós vamos falar o quadrado da medida da altura. Olha lá. Então, outro OBS. O quadrado da medida da altura. O quadrado da medida da altura é igual ao produto. O que é o produto? Vezes, olha lá. Vezes, é isso aqui. Eu vou multiplicar um pelo outro. Das medidas das projeções ortogonais dos catetos pela quem? Ou sobre a hipotenusa. Que é isso daí? O quadrado da medida da altura. Altura ao quadrado é igual ao produto de suas projeções. Você pode pensar isso. Olha lá. Altura. Quem que é altura? Pode pensar assim. Quem que é altura? É esse carinha aqui, ó. Altura ao quadrado. Altura, presta atenção. Altura ao quadrado. Quero encontrar o H. É igual a quem? O produto de suas projeções. Quem que são as suas projeções? M. Só isso. H ao quadrado. A altura ao quadrado é igual à altura de suas projeções ao quadrado. Ali está escrito de uma forma mais específica, porém você vai pensar assim. H ao quadrado é igual a quem? O produto. O que é produto? Matematicamente, produto é o quê? Vezes, amigo. Produto é vezes. Soma é mais. Quociente, matematicamente. Divisão. Quociente de divisão? Quociente é divisão. Diferença. Menos. Sabe isso daí? Soma é mais. Produto é vezes. Quociente, divisão. Vai dormir, meu irmão? E diferença? Menos. Altura ao quadrado é igual a quem? O produto de suas projeções. Quem são as suas projeções? B e C. Vai, meu irmão. Posição estudante, faz favor. N vezes N. Ok. Então é isso daqui que nós vamos utilizar. Agora, isso. Agora nós vamos aplicar as fórmulas. Olha que coisa linda. Vamos aplicar a fórmula. Mas essa não é a 4 também? Oi. Essa não é a 4 também? Porque tem C ao quadrado e... Sim. Ô, senhor, o que é esse negócio aí que tá, tipo, assim, que você desenhou aqui? Isso daí que você está fazendo é um coração. Onde eu desenho coração? Ai, não, Rogério, esse bagulhozinho aí, ó, que você... Isso aqui? É, Números romanos. Meu Deus, cara. eu achei que era um criança. Mas que valor é aquele ali, do número romano? Qual? Sim. Ah, tá. Eu não sou tão burra assim, não, tá? Silêncio. Então, foi isso que nós vimos. Vamos encontrar os valores respectivos. Aqui é 3 e aqui vale 4. Então, aí eu preciso encontrar o valor de A, o valor de N, o valor de M e o valor de H.
Então nós vamos encontrar. Primeiro eu encontro quem? Primeiro aplica o teorema de Pitágoras. Né? Teorema, dá pra... Porque eu tenho duas medidas no triângulo ABC e quero encontrar o segmento BC, que é o Azinho. Utilizo o teorema de Pitágoras. Quanto que vai dar aí? Façam aí, faz favor. Já é outra? Hipotenusa vai ser o x ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, x ao quadrado, igual a 16, x ao quadrado igual a 16 mais 9, menos 25. Quantos que deu A? O A deu sul. Vai fazer os dois campos. Sim. O A lá embaixo, ó. O C vale 3, o B vale 4 e o A lá embaixo vale 5, é hipotenusa. Quantos que vale o A? O negócio tá de ponta cabeça. Aqui vai valer 5. O 3 é o nosso cateto. E o 4? É o cateto também. Cateto também. Olha lá, formou o ângulo de 90, ó. Formou o ângulo de 90, é o cateto. E o A? É a hipotenusa. Hipotenusa. Tenho duas medidas e quero encontrar uma, quem que eu utilizo? Teorema de Pitágoras. Qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Igual a soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa nosso vale quantos? Vale x. X ao quadrado. Quem que é hipotenusa? Os catetos. 3 ao quadrado. Quem que é o outro? 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. O 2 é uma potência. O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Ou seja, raiz quadrada de 25. É um quadrado perfeito. Então, meu A aqui vale 5. Todo mundo entende isso? Então, aplicar o teorema de Pitágoras... É isso aí. Certo? Aplicar o teorema de Pitágoras, nós vamos utilizar jogar na fórmula. Tudo bem? Agora a gente vai tentar achar o lugar. Agora nós vamos ver, ou encontro o M, ou encontro o N, ou encontro o H. Eu vou verificar o que dá para eu encontrar. Para eu encontrar o H, olha lá, qual que é a fórmula? Eu tenho essa fórmula aqui, onde eu necessito do valor de A, necessito do valor de B e necessito do valor de C. Eu tenho esses valores? Só dos pequenos. Então, mas eu tenho esses valores? Sim. Tenho. Então eu consigo encontrar o H? Sim. Então eu vou pegar essa fórmula
onde que ele fala que o produto da medida da hipotenusa, o produto da medida da hipotenusa pela altura é igual a quem? Produto das medidas do cateto. Ao produto das medidas dos catetos, B vezes C. Então, meu A vale quantos? Olha lá, meu A vale 5, então vai ficar 5 vezes H. O H eu não sei. Meu B vale quantos? Vale 3. Vale 4. Meu vale 4, então vai ficar 4 vezes C. Quantos que vale meu C? 3. 3. Então vai ficar 5 H igual a 3 vezes 4, 12. Se o 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. O que é 12 dividido por 5? Olha lá, eu consigo deixar esse 5 na base 10? Multiplico por 2, 2,4. multiplico por 2. Por quê? Eu deixo na base 10, não preciso para a chave. 2 vezes 12, 24. E 2 vezes 5, 10. O que é 24 dividido por 10? 24 é a mesma coisa que 24,0. Quanto zero tem aqui embaixo? Então eu desloco uma casa aqui, ó. Vai ficar 2,40, que é a mesma coisa que 2,4. Então meu H vale quantos? 2,4. Encontrei o H. 2,4. Agora eu preciso encontrar o M e o N. O M e o N, ó, eu tenho essa fórmula aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Só que eu sei o valor de M? Sei o valor de M? Não. Sei o valor de N? Então não dá para eu utilizar essa fórmula. Qual outra fórmula que eu tenho que encontra o M e o N? Nessa daqui, ó. Porque essa daqui eu tenho C ao quadrado e tenho A. Aí fica só em função de N. E aqui eu tenho B e tenho A. Só em função de M. Então vamos usar a fórmula. Então vou utilizar essa fórmula aqui, ó. C ao quadrado vezes A. Então olha lá, notem o seguinte, que se eu for utilizar esse C, eu faço vezes quem? N por quem? Por A. C ao quadrado é igual a quem? N vezes A. E se eu utilizar o B ao quadrado? É igual a quem? M vezes A. Não tem segredo, é só isso. Você não precisa decorar lá, só entender. Olha lá, então vou pegar o C. C ao quadrado, que é esse C aqui, vezes quem? N vezes A. Ou A vezes N, dá na mesma. A ordem dos fatores não altera o produto. Meu A aqui, meu C aqui vale quantos? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. O meu N eu não sei. E o meu A? 5. 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 9. 5 vezes N. Se o 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Aí eu tenho que pegar o 9 e dividir por 5. Consigo deixar na base 10 para não ir na chave? Por 2? Por 2. 2 vezes 9? 18. 2 vezes 5? 10. O que é 18 dividido por 10? Ô, senhor, aquilo ali é um M ou não é um N. 1,8. N. Consigo encontrar o M? Qual que é a fórmula para eu encontrar o N? O M agora. B ao quadrado é igual a quem? O produto da hipotenusa pela sua projeção. Então é B ao quadrado igual a quem? M vezes A. Ou A vezes M. Quem que é o B? 4. Quem que é o M? Eu não sei. E o meu A vale quantos? 5. 4 vezes 4? 16. M vezes 5. Se o 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Consigo deixar na base 10?
por 2. Por 2. 16 por 2. 16 vezes 2, 32. 10. O que é 32 dividido por 10? 3,2. Olha lá, presta atenção. Se eu somar 3,2 mais 1,8, dá quantos? 3,2 mais 1,8 dá quantos? 5,0. E 5,0 não é o valor de A? Sim. Então, olha lá, presta atenção. Eu só apliquei a fórmula. Mas aqui eu já não tinha encontrado o N. Para eu encontrar o M, não é o A menos o N? Olha lá. Se eu tenho o total de A e sei o N ou sei o M, eu só ao tirar eu tenho outro valor. Então aqui, quando eu tinha encontrado o N, então vamos lá, vai ficar o quê? Ficaria, para eu encontrar o N, que eu sei que é N mais M, A menos quem? Menos N, eu tenho M. O meu A era 5, não era? 5 menos N, o N é 1,8. Vai dar quantos? 5 menos 1,8? 3,2. Eu tenho M. Lá eu joguei na fórmula e cheguei no mesmo valor. Tudo bem? Dúvidas?